Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sermão do Monte, a paz do Senhor a todos, que essa possa ser uma aula que abençoe muito a sua vida. Eu tenho certeza de que o tema é bem interessante, é muito gostoso também quando nós aprendemos da Palavra de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, verso 6, que é o tema que nós temos trabalhado. Estamos falando do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Essa é a última aula dessa bem-aventurança, que está no verso 6, e eu gostaria de tratar desse tema com você. Então, você que está com a sua Bíblia, acompanhe junto comigo, que diz, Mateus, capítulo 5, verso 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em outras versões, traz, porque eles serão fartos, porque eles serão saciados, ou completamente satisfeitos. Veja que o tema de hoje é sobre satisfação. Oxa, que coisa muito procurada pelo ser humano, hein? Satisfação. Como o ser humano busca ser satisfeito de tantas formas, em tantas coisas, de muitas maneiras. Todas as pessoas, todo mundo busca de uma certa forma encontrar satisfação. E esse é o nosso tema. Porque depois da afirmação aqui, vem a promessa. Veja que nesse verso diz, bem-aventurados, quem? Eles, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a palavra usada para saciados no grego aqui, ela é uma palavra extraordinária. A ideia da palavra, que é hortastesontai, que quer dizer satisfeitos, e o sentido dela é alimentar, saciar, satisfazer o desejo de alguém. E esse desejo aqui, olhando para esse contexto religioso, é onde o próprio Deus saciará esse anseio ardente, esse passivo divino, essa parte de Deus, aonde nós encontramos essa satisfação por Deus. É o que esta palavra ela dá esse sentido. Originalmente, esta palavra no grego, ela teve o seu uso para descrever a engorda dos animais para o abate. Então, os animais precisavam ser, originalmente ali, ter a sua engorda. E essa palavra, com o decorrer do tempo, quando ela passou a ser usada para os seres humanos, como Jesus está fazendo aqui, ela significa, então, encher, saciar uma pessoa até o ponto dessa pessoa encontrar a saciedade completa. Olha que interessante o uso dessa palavra para os humanos, então. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça que só Deus pode dar. Deus não o enviará vazio, mas Deus o preencherá até que seus anseios sejam alcançados e a sua alma seja satisfeita. Que coisa linda, hein? Nós olharmos para isso e entendermos que aquilo que está sendo buscado aqui é algo muito diferente do que muitas pessoas pensam. E se o ser humano, meus irmãos, se o ser humano entendesse e valorizasse o que Jesus está dizendo aqui, aquilo que ele está oferecendo, para que nós possamos encontrar esta satisfação que Jesus menciona aqui. Esta fome espiritual, ela é uma característica de todo o povo de Deus, cuja ambição suprema, no bom sentido aqui, não é material, mas é espiritual. Os cristãos não são como os pagãos, que são absorvidos naquela busca, sabe, desenfreada de posses, de outras coisas. Hoje a gente vive num mundo assim, as pessoas querem ter sucesso, as pessoas querem ter bens, as pessoas querem ser bem-sucedidas, e nós vemos que eles depositam a sua felicidade sobre esses pilares, então. Mas o que o texto propõe aqui é fazer com que os discípulos de Cristo, eles entendam que o melhor é buscar a vontade de Deus, seguir a ordem de Jesus, como nós lemos naquele famoso verso de Mateus 6,33, que é, mas buscai primeiro o reino de Deus. Você conhece isso de cor. E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra justiça aqui é a mesma, que é usada no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nesse verso
6 aqui. Fome e sede de justiça, que é de Kaiosinen. E de Kaiosinen, ela é uma palavra que simboliza essa justiça, que também vai aparecer em outras partes dentro desse Sermão do Monte. Essa justiça de Deus, essa justiça divina, que ela vai sendo então saciada por Deus nas nossas vidas. E o interessante também é que quando nós olhamos para a porção das bem-aventuranças que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 6, no verso 25, olha a forma com que Jesus apresenta esta bem-aventurança, trazida aqui por Lucas. Olha que ele diz: ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E aqui, se fôssemos colocar estas frases, parafrasear isso, seria: ai de vocês que estão satisfeitos, que estão contentes com as coisas como elas são, que não tem nenhum desejo apaixonado por aquilo que não tem, essa vontade de buscar essa presença de Deus. Vocês podem viver confortavelmente agora, mas chegará o dia em que vocês descobrirão de alguma forma que perderam a melhor coisa de todas. Veja que Lucas, quando ele traz aqui, ele mostra que estes que agora têm estas coisas terrenas, as farturas que eles buscam nessa vida, que estão satisfeitos com o que ele tem hoje, a Bíblia diz, porque esses aí, no futuro, passarão fome. E também diz: ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Estes também encontrarão um dia esse desfecho para suas vidas. Eu não consigo entender como as pessoas, ao ler isso, não percebem que não vale a pena nós ficarmos buscando estas coisas materiais, coisas que não nos levam para lugar algum. E a Bíblia, a mensagem, ela vai colocar assim esse verso 6 de Mateus aqui no capítulo 5. Ela coloca assim: abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Que bonito como o Eugene Peterson ele coloca na Bíblia a mensagem. Ele é comida e bebida. Quando as pessoas entendem que Jesus é esse Senhor e Salvador, que Deus é essa essência, essa satisfação plena, ele é alimento incomparável, como coloca aqui na Bíblia a mensagem. Principalmente felizes são aqueles que conseguem ver isso e organizar então de forma interna primeiramente, porque é algo que a gente vai ganhando em nosso coração primeiramente, porque é assim que começa o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças, esse contato com Deus, primeiramente sendo preenchido. E a partir daí conseguem externar esta luz, trazer esta luz no meio da escuridão. E por isso pessoas bem-aventuradas, como diz o texto aqui, são os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão encontrar sim um dia respostas para suas buscas. Pois nestas buscas em Deus, aquele que verdadeiramente satisfaz, elas serão satisfeitas, preenchidas em sua luta, preenchidas na luta contra o mal e da não aceitação até por parte do mundo, que cá entre nós, o mundo não se aceita nem entre eles, não se acerta também nem entre eles, nem entre si mesmo, quanto mais vão aceitar ou vão se acertar diante daqueles que o confrontam com o pecado, confrontam ele com a sua maneira de viver. Então essas palavras de Jesus, elas confrontam, e aqueles que carregam essa palavra de Jesus, no texto nós vamos ver dentro dessas bem-aventuranças, o que passam aqueles que carregam essa mensagem de luz no meio das trevas. As trevas, elas querem causar um estrago na vida das pessoas, mas aqueles que trazem luz vão contra estas trevas. Então veja que John Stott, quando ele faz essa menção dentro deste Sermão do Monte, aqui no verso 6, ele traz algo interessante. Ele vai citar o canto de Maria, que é conhecido como Magnificat. Lá em Lucas, no capítulo 1, quando Maria, então ela já ali junto com Isabel, ela traz esse canto, que é uma oração tão linda, uma declaração tão linda diante de Deus, e ela demonstra nesta oração o cuidado de Deus para com estes bem-aventurados, aos que são espiritualmente pobres,
os que são espiritualmente humildes, espiritualmente famintos, que são associados e declarados aqui nas bem-aventuranças por Jesus. Veja que a mãe de Jesus, já com Jesus sendo anunciado ali, ela na sua gravidez, no seu início desta missão que ela tinha, ela declara aquilo que o próprio filho, olha que coisa linda, iria trazer para o mundo nessa declaração. Ela entende isso, é Deus trabalhando na vida desta mulher, e ela vai dizer lá em Lucas 1, 52, 53, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, que é essa mesma proposta aqui que Lucas traz quando ele fala essa parcela do Sermão do Monte, que ele faz esse paralelo aí entre aqueles que têm, aqueles que são poderosos, que se acham que estão saciados, fartos, mas aqui vemos que os que se acham poderosos, eles, na verdade, serão derrubados do seu trono. No entanto, nessa vida que a gente leva, que a gente vive aqui, nossa fome e a nossa sede, elas nunca serão totalmente satisfeitas. Estas pessoas que buscam a Deus, tenta entender isso, olha que bonito. É que essa pessoa ela é satisfeita apenas para isso acontecer novamente na vida dela. Aonde? Sabe quando você come um alimento e você diz, nossa, que alimento gostoso, eu não queria que acabasse? Esse é o sentimento por detrás dessa satisfação. É aonde estava tão bom, está sendo tão bom eu ter isso de Deus, que eu não quero que isso acabe. Eu quero continuar me alimentando. É um desejo de quero mais, cada vez que eu me alimento, eu quero mais essa comida, esse alimento, essa bebida. Ela está tão boa que eu não quero que acabe. Até que um dia, essa promessa de Jesus para aquele que beber da água que ele dá, nunca terá sede, ela se cumpra. Não é nesta água que nós vamos beber e se saciar dela um dia, na sua totalidade na nossa vida, que é algo que por enquanto nós fazemos continuamente, até que chegue o dia em que nós seremos completamente saciados. E que bonito entendermos essa mensagem desse desejo contínuo, não é? De termos essa presença de Deus, e eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Eu vejo esse cuidado de Deus, e eu vejo que quando essas pessoas se colocam na presença de Deus para receber de Deus, elas saem alimentadas. Nossa, é tão bonito de você ver uma pessoa que ela se alimentou e ela está cheia de Deus. Ela está satisfeita com Deus, porque o desejo dela não é sair dali e ir embora e nunca mais voltar. Eu me alimentei, consegui o que eu queria e vai embora. Não, ela tem o desejo de quero mais, eu quero voltar no próximo, que Deus fale, continue falando comigo. Ela vai para sua casa, ela passa a sua semana, ela vive aquela experiência com Deus dia após dia, e ela vai crescendo, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na vida dela. E assim ela vai tendo esse relacionamento com Deus cada vez que ela se alimenta. Portanto, muito cuidado com aqueles que dizem ter alcançado um nível com Deus, ou aqueles que só olham para suas experiências passadas, sabe, aquela experiência religiosa, e não olham para o seu presente, ou para a sua continuidade, ou para o seu futuro, o seu caminhar com Deus. Cuidado com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pessoas, porque elas espalham algo que bloqueia na vida do cristão esse crescimento que tem que acontecer. Aqui Jesus mostra esses que buscam com fome, famintos por Deus, com sede, sedentos por Deus, eles encontrarão sim, sedentos por essa justiça de Deus, serão satisfeitos um dia, mas até que isso aconteça plenamente, é uma busca diária. Bem-aventurados os que ainda por um período de tempo terão sim de aguardar pelo dia em que isso chegará de forma mais definitiva para a sua vida, porque até lá eles precisam continuar alcançando essa justiça de Deus, aqui, ali. E como é que isso acontece? Seja numa rua, seja numa escola, num trabalho, numa casa, numa mão estendida para alguém, numa ajuda ou luta por uma causa. É onde a justiça de Deus vai acontecendo através das ferramentas dos seus servos. E ali
aonde esta pessoa está, representante de Deus, que entendeu essa mensagem de Deus, ela se torna um instrumento do Senhor, aonde a fome e a sede pela justiça, elas começam a acontecer através e por meio dos seus discípulos. A transformação começa a acontecer. E no que se refere à vida pessoal, estes desejam ardentemente viver de acordo com o padrão de Deus, fazer o que Deus quer, aquilo que Deus exige, fazer o que é certo, para serem o que? Agradáveis a Deus, aprovados por Deus. E a forma como é colocada esta palavra de satisfação aqui, a ideia então disso que atua da parte de Deus para com o ser humano, é num estado de ânimo que é seguido, frequente e continuado. Essa é a ideia daquela palavra, do que está sendo trabalhado por Deus aqui. Esse desejo do ser humano de satisfação, quando ele é alcançado em Deus, ele é então continuado, ele é frequente, ele é uma coisa que se segue. E Jesus, ele não quer nos ver buscando aquilo que não é duradouro, como mencionei lá em Eclesiastes, na primeira aula, se você se lembra, que acompanhou comigo. Lá em Eclesiastes 3:11, na abertura, que Deus fez tudo formoso do seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano. E este vão, este buraco, ele só pode ser preenchido, agora entendemos, por Deus. É uma satisfação que somente é alcançada nele. Só podemos ser saciados nele. Por quê? É esse mundo que a gente vive. Nesse mundo, uma boa comida, você tem essa experiência, porque a gente se alimenta várias vezes por dia, uma boa comida tem sempre seu fim. Uma boa bebida, se acaba. Um relacionamento, ou os relacionamentos, eles impõem limites. Relacionamentos têm o seu limite também. A vida, ela tem seu limite. Mas Deus, ele é ilimitado. E precisaremos de toda a eternidade, essa ideia por detrás desse verso, que precisaremos toda a eternidade para irmos nos saciando em Deus, que é essa fonte inesgotável para a nossa vida. E para que Jesus então seja o rei que ele deve ser na nossa vida, não que Jesus já não seja o rei, pois ele é rei absoluto, mas aqui, de fato, Deus, ele não é de forma concreta, Jesus ele não é de forma concreta rei na vida de todas as pessoas, e prova disso aqui, porque essas pessoas não o têm, não o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse sentido, falando então, e prova disso, olhando aqui, vemos quando Jesus ele pega alguns de seus discípulos, ele separa esses discípulos, ele leva ali no Sermão do Monte para os ensinar de uma forma mais profunda, e mesmo dentro dos discípulos de Cristo, nem todos estavam preparados para receber e entender tudo aquilo que Jesus estava ensinando. E por isso, muitos teólogos acreditam que esse Sermão do Monte foi possivelmente pregado várias vezes, porque era uma obra que estava sendo, era um trabalho que estava sendo realizado ainda, e a dimensão aqui que está sendo trabalhada do Evangelho de Deus está dentro dessa escuridão, desse mundo com problema de rebeldia, desobediência, onde o homem tem dentro do seu coração essa marca, não é, do pecado, mas que está sendo trabalhada por Deus. E agora vem a oportunidade através de Cristo. Cristo está no mundo e ele há de trazer essa salvação através da sua morte e da sua ressurreição. Mas a questão daquilo que Jesus está ensinando aqui não tem só a ver com a redenção de pecado. Que os seus discípulos têm que saber fazer suas escolhas. Os seus discípulos precisam tomar cuidado com a sua decisão e a sua conduta. O trabalho de Jesus, ele já estava sendo realizado, que é através da sua morte. Cristo realizou isso na cruz por nós. Pedro, ele diz isso em 1 Pedro capítulo 3, 18. Olha o que diz. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Veja que o justo, Cristo, ele morre por nós para lidar com esse pecado, com essa dívida que nós tínhamos. Este é o trabalho consumado na cruz de Cristo
por nós. Esse pecado que entra no ser humano e que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, versos 18 e 19, que ele diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Se lá no Éden, se lá no pecado original, o ser humano ele falha com Deus, isso entra para toda a humanidade, agora através de Jesus Cristo, a redenção entra para a humanidade. No verso 19 de Romanos 5 ele diz: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, ele traz para nós este início de uma nova vida, dessa promessa sendo concretizada em Jesus, e cabe a nós, irmãos, termos também a nossa responsabilidade dentro da nossa caminhada com Deus. Portanto, a primeira grande vitória, e precisamos salientar e entender isso, que a primeira vitória ela acontece primeiramente na vida de cada um. Na minha, na sua vida, quando nós fazemos o quê? Quando nós abrimos o nosso coração e desistimos dessa nossa luta, que ficamos lutando com essas coisas do mundo, tentando achar essa satisfação na onde não vale a pena, nos desejos da carne, nessa luta que a gente tem diariamente. Inclusive, muitos dessa luta contra Deus, diretamente. Então, que nós possamos dobrar esse nosso coração diante de Deus. Quando a gente dobra o nosso joelho, primeiramente dobrar pelo lado de dentro, internamente o nosso coração, e nos curvarmos reconhecendo aqui que Jesus Cristo é Rei absoluto na nossa vida, também através das nossas atitudes como súditos e servos que obedecem a um Rei, e um Rei vencedor. E sendo assim, a grande batalha ela é ganha primeiramente aonde? Dentro do nosso coração. É esse saciar que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Provérbios 16:32 diz com clareza isso. Ele diz: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. O que domina o seu espírito, aquele que entende, aquele que se põe debaixo desse jugo de Deus, aquele que entende a necessidade de termos isso que Cristo está ensinando aqui, que é dentro da nossa decisão e da nossa conduta, e daquilo, desse processo, desse trabalho que Jesus fez para trazer essa redenção para a nossa vida. E portanto eu encerro aqui, que essas 4 primeiras bem-aventuranças com relação a Deus na vertical, que é algo tão maravilhoso para nossas vidas, quando a gente olha para trás, a gente pode ver nessas 4 bem-aventuranças esse revelar de um processo espiritual que está acontecendo dentro da vida de cada um de nós. E que é uma lógica implacável. Se você perceber cada uma dessas 4 bem-aventuranças que nós falamos, cada passo que nós vamos dando em direção a Deus leva ao próximo passo. Essa é a caminhada cristã. Cada passo que eu dou até Deus, chegando a Deus, eu vou começar a ter uma experiência nova de vida. E cada passo dado pressupõe o passo anterior. Mostra e evidencia o passo anterior. Olha que interessante. Para começar, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, o primeiro passo é do reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Somos pobres em espírito, reconhecendo nossa completa e total falência diante de Deus, falência espiritual diante de Deus. Em seguida, isso nos leva a fazer o quê? Lamentar por causa disso. E lamentamos pelos nossos pecados, sim, e lamentamos pela corrupção da nossa natureza humana, e aí vemos que nessa nossa natureza humana outros estão envolvidos, e choramos por estes outros que estão envolvidos no pecado, na morte, e queremos isso não só para nós, mas pelo próximo, e nos leva para o próximo passo. Olha que lindo, um passo leva ao outro, e quando vamos compreendendo, isso vai mudando a nossa forma de reagir às coisas do mundo. Quando a gente vê as injustiças, quando a gente vê as coisas erradas acontecendo, isso vai mudando a nossa forma de lidar, porque Deus vai trabalhando e dando para nós o quê? Sensibilidade e experiência espiritual com Ele para lidar com essas situações. E aí, quando nós reconhecemos nossa pobreza espiritual, nós lamentamos por isso, pela nossa vida, pela
vida dos outros, dos seres humanos, nós nos tornamos o quê? Mais mansos, humildes, gentis com as outras pessoas, permitindo que nossa pobreza espiritual, que foi admitida, porque nós admitimos isso, e foi lamentada, porque lamentamos sobre isso também, condicione o nosso comportamento, tanto a Deus, diante de Deus, quanto para com o nosso próximo, para com os homens. E aí, o próximo passo é ter essa fome e sede de justiça, que só encontramos e somos satisfeitos somente em Deus. Pois qual é a utilidade de confessar e lamentar o nosso pecado, de reconhecer a verdade sobre nós mesmos, que é o que temos trabalhado nessas primeiras bem-aventuranças, tanto para Deus quanto para com os homens, se nós deixarmos essa questão da justiça, dessa fome e sede de justiça de fora? Porque a confissão do pecado, ela deve levar, sim, a essa fome, essa justiça de Deus, do Senhor, entendendo essa condição do ser humano. E eu concluo dizendo que nas próximas bem-aventuranças que vamos estar trabalhando, então, nós vamos ver isso acontecendo agora na forma horizontal, ser humano para ser humano, porque nós já estamos começando a ficar bem resolvidos com Deus, sendo saciados diariamente por Deus. E nós não queremos mais parar de nos alimentar. E cada vez que a gente alimenta, a gente quer comer mais. E é mais gostoso cada experiência que a gente tem, cada alimento, cada bebida espiritual que a gente tem de Deus leva a algo novo para a nossa vida. Nós encontramos mais essa saciedade espiritual para nós. E aí podemos dizer que os misericordiosos que vamos trabalhar vai nos tornar pessoas que mostram a misericórdia para outras pessoas também. A levar a misericórdia, a ser misericordiosos com outras pessoas. Os puros de coração vão ver a Deus, vão trazer Deus para as outras pessoas. E os pacificadores, eles vão fazer o quê? Tentar mostrar essa paz dentro desse caos que o mundo tem, através da palavra de Deus e da paz que habita e que vive na nossa alma. E tem aquela canção que diz que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque nós estamos, olhamos e vivemos e andamos em nosso Deus. Que maravilha, nós podemos entender isso. E esse é o meu desejo para você hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te ajude a romper cada dia mais na sua vida, ser saciado. E se você tem passado por alguma situação na sua vida em que você se sente exatamente como se tudo aquilo que você se enche vai e esvazia muito rápido, comece a avaliar melhor essa condição e que o Senhor possa falar abundantemente no seu coração. E eu acredito que através das próximas bem-aventuranças nós vamos ampliar ainda mais o nosso leque, até que possamos entrar no Sermão do Monte, entendendo que essas bem-aventuranças vão estar por todas as partes. E aí fica muito mais fácil de pessoas que entenderam essa mensagem compreender tudo aquilo que Jesus está falando. Era algo que precisava acontecer na vida de seus discípulos e é algo que continua e é necessário acontecer nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus foram trabalhados por ele. Nós, os discípulos de Cristo, continuamos a ser trabalhados por ele. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula no nome de Jesus. Amém.